Prezados amigos, neste capítulo vamos conversar sobre a flexão composta, que trata-se então de um assunto que abrange um conceito geral, tratando geralmente nos projetos pilares e tirantes, porém pode ser aplicado a qualquer elemento que tenha uma composição de barra, como por exemplo vigas, onde haja a ação concomitante de força normal, seja de tração ou compressão, com momentos fletores em uma ou duas direções. Dos esforços atuantes, nós temos como destaque as solicitações normais, que são as forças de tração e compressão, devidas à parte permanente e acidental, e vamos ter as solicitações de flexão, tanto devido à carga permanente como acidental, que deverão então ser compostas através das combinações de carregamento para achar o ND máximo e ND mínimo, assim como MD máximo e MD mínimo. Com isso nós podemos ter, no caso do ND máximo e ND mínimo, uma inversão de valores, tendo em um instante tração e em outro possivelmente compressão. Então a análise dos estados limites últimos permanece sendo utilizada aqui, e caso não seja fornecido o valor da solicitação de projeto, nós vamos ter que realizar estas combinações das solicitações internas, de modo a obter o valor de projeto. Quando nós trabalhamos com apenas um momento, ou seja, um momento em uma direção, nós temos a flexão composta normal, também chamada de reta. E quando há momento nas duas direções, nós temos a flexão composta oblíqua. No estudo de hoje, nós vamos dar a ênfase à flexão composta normal do ponto de vista de aplicação, mas a conceituação geral será dada já para as condições gerais que nós temos que avaliar para as seções em que atuam esses esforços. Bom, a origem desses esforços, como definido ali, partes permanentes e partes acidentais. Na parte permanente nós vamos ter o peso próprio, outras cargas permanentes, que podem vir dos fechamentos em alvenaria, os revestimentos que compõem a estrutura e demais partes, componentes que permanecem ao longo do tempo. E as cargas acidentais de utilização, que são as cargas correspondentes à finalidade do edifício, como a carga de mobílias e pessoas, que são enquadradas pela NBR 6120, ou a carga do vento pela NBR 6123. E assim nós vamos ter, a partir dessas cargas, o carregamento da estrutura e a solicitação interna dos elementos estruturais. Bom, mas de onde nós vamos retirar então as solicitações? Se o carregamento está definido a partir daquelas fontes, daquela origem, nós vamos, a partir da análise da estrutura, obter o diagrama de esforços solicitantes. Esse diagrama de esforços pode apresentar esforços normais e os esforços de flexão, como acontece no estudo dos pórticos, por exemplo, que nós fazemos na teoria das estruturas. Então lá nós vamos ter esforços cortantes, esforços normais e momentos fletores. Então aqui nós estaríamos compondo esses efeitos dos esforços normais com momentos fletores. Geralmente em teoria das estruturas nós estamos trabalhando com pórticos planos, por isso nós temos um momento apenas no plano de estudo. Mas se nós fizéssemos o estudo no plano horizontal também desse pórtico ou numa outra situação, nós teríamos os momentos nas duas direções também. Outro detalhe é a consideração da imperfeição construtiva. Se a nossa carga normal teórica está no centro de gravidade e ela tiver algum desvio que possa ocorrer do ponto de vista de construção, por exemplo, com o desaprumo, isso vai provocar uma excentricidade da carga normal, e essa excentricidade, força vezes distância, gera um momento fletor. Podemos ter também as excentricidades reais, que é o caso das estruturas pré-moldadas, onde nós temos um consolo e a carga da viga se apoia nesse consolo e do consolo é transferido para o centro de gravidade do pilar. Com isso, nós temos a transferência dessa força
vertical dessa reação de apoio através do momento fletor. Excentricidades provocadas por efeitos secundários ocorrem exatamente na situação contrária ao que nós estudamos na compressão simples. Nós tínhamos visto que a compressão simples tratava a situação em que o efeito da carga aplicada no nosso elemento, por ele ter uma relação de comprimento de dimensões, né, com uma rigidez grande, não havia a possibilidade da ocorrência da flambagem, né, ou seja, daquele deslocamento lateral. No caso da ocorrência dessa flambagem, desse movimento, né, naturalmente haverá uma mudança na posição do centro de gravidade em relação ao ponto de aplicação da carga, e com isso serão gerados momentos fletores. Assim, né, nós teríamos, para exemplificar, no diagrama de esforços obtidos da análise de um pórtico, né, os momentos e esforços normais de primeira ordem. Então, vou olhar lá o diagrama e vou ver lá. Bom, aqui eu estou estudando esse pilar, ele tem um momento no topo de 1,7, aqui está em tonelada força metro, né, e na base 1,4 tonelada força metro. Então, eu retiro essas informações aqui do diagrama de momentos fletores, né, assim como também iria tirar dos esforços normais, né, que geralmente nós teríamos aqui ou a tração, né, ou a compressão, com pequenas variações ao longo do comprimento. No caso dos momentos devidos à transferência dos esforços, né, o primeiro exemplo é a situação que nós citamos do consolo, né? Então a carga está aplicada aqui no consolo, onde eu teria a reação da viga. Para transferir essa carga para o centro de gravidade do pilar, né, nós multiplicamos pela distância. Vou colocar essa carga ND no centro de gravidade, mas com isso vai um momento fletor ND vezes Z. Então, com isso, nós teríamos uma excentricidade que provoca um momento, né, efetivo aqui na transferência dos esforços. E uma outra situação descrita aqui, que é a rotação de pilares em estruturas, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura, né? Temos uma viga nesse sentido, outra viga naquele sentido. O pilar sobe aqui com a dimensão principal, né, maior nessa direção, porém, neste pavimento ele muda, inverte aqui, deixando mais fino nessa dimensão e maior no outro sentido, né? Então, com isso, o centro de gravidade se reposicionou. E com isso eu tenho uma excentricidade real, né, que naturalmente deve ser tratada do ponto de vista da análise desse nó conjunto, né, porque a viga, claro, aí pode ajudar na transferência desses esforços. Mas isso também caracteriza uma excentricidade real, né, na carga, que pode ser de grande intensidade, que vem do pilar. No caso dos efeitos de segunda ordem, né, nosso estudo ele é bastante complexo. Ele deve envolver análise da chamada não linearidade física e também da não linearidade geométrica. Isso envolve, então, entender que quando nós temos o fenômeno da flambagem, né, as solicitações são amplificadas exatamente pelo comportamento do nosso material não ser elástico, né, e não ser apenas um material, né, é um compósito de concreto e aço. Então, a aplicação de um carregamento, seja ele de compressão ou tração, né, na ponta, envolveria a distribuição dos esforços normais. Mas se eu aplico aqui uma compressão e com isso eu tenho a possibilidade da flambagem, né, essa questão dessas cargas de compressão, ou eventualmente até o momento aplicado aqui, né, pode rotacionar esta parte do elemento, criando aí esse efeito da flambagem. Mas quando há esse movimento, nós vamos ter, né, então um deslocamento, similar ao que nós calculamos de flecha para as vigas, né, que seria um deslocamento geométrico a princípio, né? Então há um deslocamento, se eu tenho a carga nessa posição e ele deslocou para cá, basta multiplicar a carga pela distância, eu vou ter o efeito do momento. Só que essa condição de análise, né, ela tem que envolver, no caso dos pilares, as deformações dos materiais, tanto do concreto quanto do aço, né, pilares e tirantes. E com isto, né, o ponto de equilíbrio, no instante que a estrutura chega a um ponto que não se deforma mais, né, envolveria analisar uma sequência de aplicação de carga, né? Então, eu aplico a carga original, tem uma primeira deformação. Mas se eu aplicar a carga
em um modelo com essa primeira deformação, eu vou atingir uma segunda deformação. Então nós temos que ir analisando iterativamente como acontece esse processo de evolução destas excentricidades e, portanto, dos efeitos de solicitação internas, que nós chamamos então de segunda ordem, né? Ele é representado pelo EC ou por E2, né? Excentricidade complementar ou excentricidade de segunda ordem. Isso é importante para esclarecer de onde nós vamos obter os esforços, né? O objetivo não é aqui discutir a determinação desses esforços, mas sim só entender que podem surgir esforços de várias origens, né? Que vão então determinar na seção transversal do nosso elemento pilar ou tirante ou ainda uma viga, um momento fletor e um esforço normal, né? É isso que nós precisamos saber nesse instante. Bom, para as condições de equilíbrio, né, o que nós vamos ter aqui, claro, é uma composição do que nós já conhecemos sobre as solicitações normais com as solicitações de flexão. Se nós tivermos uma seção genérica qualquer, né, aqui representada, poderia ser uma retangular ou qualquer outra, né? Nós teríamos a disposição das armaduras internamente, também de qualquer forma genérica, né? E representando aqui pela nossa forma de raciocinar sempre, né, os eixos cartesianos x e y, onde atuam momentos mxd e myd. Isso é o que nós fazemos sempre na engenharia, né, para criar uma certa facilidade nessa análise. Mas o que nós temos efetivamente aplicado nesta seção é uma resultante desses dois momentos, né? Então, se eu fizer este momento ao quadrado mais este momento ao quadrado e tirar sua raiz, nós vamos ter um momento resultante aqui na seção, né? Que é esta rotação representada, que vai definir então uma posição da linha neutra inclinada. Então, quando nós estávamos falando ali em flexão simples, né, o momento era em torno do eixo X no caso das vigas. Se eu tivesse um efeito, por exemplo, de vento na viga, eu tomaria como referência o eixo Y, mas ainda assim seria um momento que traciona uma face em torno desse eixo e comprime a outra face em torno do eixo. Aqui a referência vai ser a linha neutra, né, que está inclinada, não necessariamente vai passar pelo centro de gravidade, isso nós já sabemos, né, porque vai definir a região comprimida e a região tracionada necessária ao equilíbrio, né? Mas, apesar de nós olharmos isso como uma certa dificuldade, para nós aqui é importante entender que as condições de equilíbrio que nós estudamos permanecem as mesmas, né? Então, como é que eu vou estudar isso? A grande incógnita é a posição da linha neutra. Nós vimos lá, né, sempre o estudo do Y ou do X a partir da definição de ômega. E com isso a gente estipulava a posição, né, em relação ao eixo horizontal, no caso das vigas, por exemplo, né? Aqui muda-se apenas que nós vamos estar com uma posição de linha neutra inclinada. Vamos ter região tracionada e vamos ter região comprimida. Na parte comprimida, o que tiver nesta região, né, naturalmente do concreto, vai contribuir com o nosso FC, que multiplica a área de concreto aqui, né, da mesma forma. E no caso das armaduras, né, nós vamos ter armaduras que podem estar na parte tracionada e na parte comprimida. Então, nós vamos buscar aqui, através do diagrama tensão-deformação, né, as deformações de cada uma destas barras, individualmente, e não mais, né, uma representação do eixo daquele conjunto superior e deste conjunto inferior. Porque como a linha neutra está inclinada, né, as deformações, por exemplo, desta barra da região tracionada, é bem diferente da deformação desta outra. E com isto, né, nós sabemos que entrando no diagrama tensão-deformação, as tensões em cada uma destas barras será diferente. Sabendo o diâmetro, sabemos a área, multiplicamos, né, pela tensão correspondente a essa deformação e vamos ter resultantes, então, diferentes para cada uma das armaduras, tanto na região tracionada quanto na região comprimida. Esse conjunto de resultantes, né, do concreto mais das armaduras deve equilibrar a solicitação externa, composta do momento fletor solicitante e de um esforço normal, que pode ser de tração ou compressão. Então, basicamente, o trabalho aqui, do ponto de vista teórico, ele é exatamente o mesmo, né, que nós teríamos na análise, por exemplo, de uma viga, com o incremento de que agora há um ND. Né? Então, a somatória daquelas horizontais que era igual a zero,
e que nós vimos então que se equilibrava apenas, né, a resultante interna de tração e compressão dentro da seção transversal, né, a armadura com concreto, aqui não, tem mais uma força, né, que vem do efeito externo a ser equilibrado. Sendo assim, né, notadamente isso envolveria um processo de cálculo um pouco mais complexo e geralmente nós criamos aí equações para definir esses parâmetros associados, né, entre as armaduras, a sua posição relativa em relação ao contorno de concreto, e geralmente os bons resultados são obtidos com processos iterativos, ou seja, nós fazemos uma programação que faz então a varredura dentro da seção transversal dessas posições de equilíbrio para a disposição da armadura e a quantidade de aço. Isso para se fazer à mão, né, teoricamente é bem mais complicado. Mas fazendo os estudos, né, do que nós chamamos da superfície integrada de equilíbrio para a flexão composta oblíqua, né, nós teríamos, né, compondo todos os pontos de uma seção transversal, o desenvolvimento de uma superfície como essa, né? Então isso aqui lembrando lá os estudos de cálculo, né, diferencial integral, né, numa integração numérica efetiva ou uma integração clássica, se for possível, né, nós teríamos uma superfície desenvolvida, né, nessa parte externa, que é a nossa superfície limite de resistência, que está definindo, claro, aqui um volume. Esse volume compõe, então, os pontos de força normal, momento em uma direção, momento em outra direção. Tudo que tiver dentro deste volume está estável até o limite da superfície, tá? Então, a partir desta análise, nós vamos entender, né, como é possível resolver de maneira prática, né, usando também diagramas de interação entre as solicitações. Se nós pegarmos aquela mesma figura, né, fizermos um corte horizontal, nós teríamos aqui um valor fixo, né, do valor da força normal. E para a composição dessa força normal, nós poderíamos ter valores correspondentes aqui para momentos nas duas direções e achar então neste plano horizontal, ou seja, para aquela força atuante normal, os pontos de equilíbrio, né, que internamente aqui vão definir taxas de armadura diferentes, né? Quanto mais longe lá do eixo de origem, maior é a necessidade de armadura a ser instalada nessa seção transversal. Para tratar estas condições, né, por meio de diagramas ou de ábacos, né, nós usamos as equações reduzidas. Mas nós já conhecemos parâmetros de equações reduzidas. Nós trabalhamos com o momento fletor relativo para o cálculo da flexão em vigas, né, que nada mais era, né, que o μ, né, determinado assim, igual ao momento atuante divididos pela tensão no concreto, com a única diferença aqui que nós vamos usar FCD e não FC, e pela dimensão da seção transversal, um B e um A ao quadrado, né? Lá nós estávamos usando nas vigas BH ao quadrado, né? Ou, na verdade, não H, né? E sim uma altura útil, BD ao quadrado. Aqui, como nós não temos um D definido exclusivamente, né, nós temos que trabalhar com as medidas externas. Então, BA ao quadrado ou BH ao quadrado vai representar isto, né? No caso de haver dois momentos, nós vamos ter então um momento aplicado, o FC, as duas dimensões, e a variação será na dimensão que vai ao quadrado. Isso pode gerar uma certa dúvida, né? Se nós imaginarmos a nossa viga com o momento fletor tracionando embaixo, comprimindo em cima, o vetor estaria na horizontal, correto? Com esse vetor da horizontal, a medida que nós elevamos ao quadrado é a altura, ou seja, a medida perpendicular ao vetor. Então a regra que vocês podem utilizar para não errar qual a medida que vai ao quadrado é adotar sempre o valor que está perpendicular, né, a dimensão que está perpendicular ao vetor momento fletor. E aqui aparece, né, para
poder traduzir da mesma forma o momento fletor reduzido, a força normal reduzida. É muito parecida, né, com o que acontece com o momento fletor. Só que aqui nós temos a relação do momento atuante sobre o momento interno resistente do concreto, e aqui nós vamos ter a força normal atuante divididos pela capacidade resistente do concreto. Então é ND solicitante e aqui FCD BH, que dá a capacidade resistente só do concreto, né, da parte do concreto, não incluindo o aço. Então este é o nosso Ni. Então vamos ter Ni e Mi compondo a flexão composta. Se nós pegarmos agora uma fatia, que aqui nós estamos representando não aquela fatia horizontal do ábaco, mas sim uma fatia vertical daquele ábaco, a composição dessa fatia passando pelo eixo vertical e por um eixo horizontal, nós teríamos um diagrama com esse formato, onde as entradas aqui são o Ni, né, ou seja, a força normal relativa, ND, BH, FCD, aqui está como BH, poderia ser B vezes A, né, como nós vimos, e aqui na vertical está o momento fletor relativo, Mi, MD, BH ao quadrado, FCD. Veja aqui que, como a figura já indica o valor do momento na horizontal, né? Então, o momento está na horizontal, qual é o valor que vai ao quadrado? O H. Isso não significa, né, que esse ábaco só vale para momento na horizontal. Se o momento tivesse na vertical, eu faço o tratamento dessas medidas, né, como se a figura tivesse tombada, né? Então, se o momento estiver na vertical, a medida que vai entrar ao quadrado é a medida que está na horizontal. E aparece uma outra coisa importante aqui, né? Esse diagrama é válido para a disposição das armaduras paralelas ao vetor momento. Se eu for usar uma outra disposição de armaduras, né? Por exemplo, vou colocar distribuída uniformemente, né? A aqui, A aqui, A aqui e A aqui, que são as quantidades de aço, né? 4 áreas do AS total. Seria um outro ábaco. E no próprio ábaco viria representada essa disposição das armaduras. Ou ainda, né, se eu quisesse distribuir as armaduras nessas duas faces para o momento horizontal, seria ainda um terceiro ábaco. Um detalhe importante aqui também é essa verificação, né, que é a estimativa aproximada da posição da armadura em relação à altura, né? Então, esse ábaco vale para 0,10, né? Então, se eu tenho aí um comprimento, né, e o estribo de meio centímetro, mais um comprimento de 2,5 ou 3, né, esse valor varia aí de 3,5 centímetros, então seria mais adequado aplicar em seções com 30 a 35 centímetros de largura, né? Então, isso só um parâmetro para vocês terem como referência na escolha dos ábacos. Então, os ábacos, ou esses diagramas, né, eles vêm num conjunto de tabelas para que nós possamos aplicar. Naturalmente que, sabendo-se então o valor do Ni que nós conseguimos calcular através da força solicitante, né, da geometria e do FCD, e do Mi, né, da mesma forma, nós vamos poder então juntar, né, duas linhas. Vamos pegar essas aqui que já estão aqui aparecendo no ábaco, né? Então aqui eu teria, por exemplo, na escala 0, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, né? Então aqui 0,05, 0,15, 0,25. Então aqui nós estaríamos no 0,10, compondo, né, essa parte do momento fletor com os efeitos. Para a direita, com valores negativos aqui, né, com pressão. Para a esquerda, valores de tração para o valor do Ni, né, do esforço normal relativo. Então, se nós pegássemos um tirante, né, que está a flexão composta normal, por exemplo, aqui com o valor de 0,2, né, 0,1, 0,2, nós teríamos na composição com 0,1 do Mi uma proximidade com uma curva dessas aqui, né? Essas curvas, elas representam os valores de ômega, começando em 0, a próxima linha é 0,05, a seguinte é 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 e assim por diante, né? Então, se nós consultarmos aqui numa posição relativa, nós podemos
caminhar lá, né, até um ponto mais próximo e vou ter lá, por exemplo, né, 0,45, né, se estivesse no meio desse intervalo, a partir da referência que está indicada ali no diagrama, né? Então, claro, você vai fazer uma leitura, ela não vai ser super precisa por causa do diagrama, mas suficientemente precisa. Se for o caso, né, se houver alguma dúvida, você arredonda um pouquinho para cima, né? Mas nesse intervalo, por exemplo, né, em que nós estaríamos olhando aqui o diagrama, né, acima de 0,40, nós sabemos que ele está entre 0,40 e 0,45. Então a gente poderia arbitrar aqui um 0,43, 0,42, que não representa muito erro nesse cálculo, dando uma boa resposta do ponto de vista de cálculo. É claro, você deve estar pensando, mas como é que funciona, né, os sistemas de cálculo modernos que os programas usam? Não tem um ábaco lá dentro necessariamente. Poderia até ter, né? A função reduzida, né, é na verdade um processo de cálculo que já foi feito uma interação, né? O que o programa faz é, na verdade, estudar estes diagramas caso a caso novamente. E para isso ele vai impor uma condição de armadura, né? Ou seja, ele vai ter lá já armaduras com uma predisposição inicial, 4 barras de 10, depois 4 de 12,5, depois 6 de 16, ou 4 de 16, depois 6 de 16 e assim por diante. E ele vai testar todas essas possibilidades, né, achando a capacidade da seção e comparando com os valores dos esforços atuantes. Então ele compara, né, um programa compara os esforços atuantes para cada configuração de armadura e vai dizer qual é a configuração que atende, né, ou caso não atenda, que não foi possível atender. Então é um processo iterativo, né, que envolveria um trabalho já bem maior, né, do ponto de vista de elaboração mecânica do processo. Depois nós podemos ver, né, numa aula complementar, o uso de programas, né, que são programas didáticos que podem ser aplicados, mas também a planilha eletrônica, né, que permite gerar essa análise para uma seção particular, mas também com a geração desses diagramas, né, ou mostrando o diagrama da seção correspondente, né? Vamos ver na sequência aqui, né, esses detalhes que eu falei. Então, além desse detalhe da disposição do momento na seção, né, observa-se que aqui da área total de armadura ela está dividida metade para cada face, né, paralela ao momento fletor indicado ali. E aqui embaixo da própria figurinha, né, que representa a seção, eu tenho a definição do ômega, né, a nossa taxa mecânica de armadura é aquela mesma lá que nós usamos para calcular as vigas. Então, a área total de aço vezes a tensão FS02, né? Aqui está representado como sigma SD 0,002, né? Mas é o nosso FS02, divididos por BH por FCD, né? Então, área de aço sobre área de concreto, tensão no aço sobre tensão no concreto. Ou seja, a mesma definição que nós já conhecemos. Se nós colocarmos, então, em evidência, né, o A total, que seria o AS, vai ser o ômega vezes o BH, que é a área, né, da seção transversal, vezes o FCD, em vez de FC, como nós estávamos usando lá na flexão, divididos pelo FS02, que é a tensão no aço para a deformação específica de 2 por 1000, aquela mesma que nós usamos lá no estudo de compressão simples, ou seja, no cálculo dos pilares sujeitos a esforço somente de compressão simples. Então, tudo isso aqui nós já conhecemos. O que nós precisamos apenas é achar o ômega através daquele ábaco visto ali anteriormente. Para entender um pouco mais como funciona isso, nós vamos ver esse exemplo, né, de cálculo para flexão composta normal, né? E com isso vocês vão entender o processo e verificar como fica claro. Então é dado aqui, para se dimensionar um pilar, com 35 por 40, é dado o esforço normal de 750 kN, né? O momento fletor de projeto, ou seja, os dois valores já são de projeto, em índice D, né, em kN/metro, o momento fletor MDX, ou seja, o vetor está sobre X. Concreto classe 25 e aço CA50. Para as operações aqui, o primeiro passo é achar os parâmetros de cálculo, né, ou seja, o esforço normal relativo e o momento fletor relativo. Unir
como nós vimos, é ND sobre FCD, BH ou A e B, né? Tanto faz, são as duas medidas da seção transversal. Então o valor ali atuante é os 750 kN, vou pegar aqui o FCK 25, colocar em kN por centímetro quadrado e dividir pelo γc 1,4 e pelas duas medidas da seção transversal, 40 e 35. Vou achar o valor de 0,3. Então unir nosso primeiro valor de entrada no ábaco é 0,3. E o momento fletor, né, correspondente ao momento em x, vamos chamar de μx, é mdx sobre o FCD, A e B ao quadrado. Bom, o que é o B, né, ao quadrado? Bom, não precisa ficar pensando muito. Raciocinem diretamente com o que nós falamos, né? É a medida perpendicular ao vetor do momento que está sendo usado nessa equação. Então, com o valor de mdx, vou pegar a medida perpendicular ao vetor mdx. E assim vamos ter então 12.216, 2,5 por 1,4 nosso FCD. E aqui, qual a medida que vai estar ao quadrado? O nosso valor de momento está na horizontal, né, o vetor. Então vamos pegar a medida da vertical lá da nossa seção transversal, que é o 35. Então o 35 vai ao quadrado. Com isso vamos achar o μ, momento fletor relativo, igual a 0,14. O nosso próximo passo então é a determinação da taxa mecânica de armadura. Com os parâmetros do ábaco, né, no ábaco já temos esses parâmetros, nós vamos então analisar aqui no nosso ábaco os valores dados de Ni e Mi para a obtenção então do valor correspondente à curva, né, para determinar o valor do ômega. Vocês têm aqui então o parâmetro de entrada do Ni, que é o nosso valor inicial, né, correspondente a 0,3 com sinal negativo, né, nós calculamos lá independente do sinal, sabendo que é compressão, mas se vocês entenderem que é conveniente, né, para evitar as dúvidas, já pode incluir o sinal lá, que não há problema nenhum com o sinal, né? E teremos o outro parâmetro, né, que é o Mi, que sai lá com o 0,14, e nós vamos então ter aqui um ponto de encontro entre esses elementos, né? Assim, o valor do ômega da primeira curva é 0, a segunda aqui é 0,05, a terceira é 0,10, né? E estamos um pouquinho acima, né? Então eu poderia avaliar esse valor, né, como a próxima curva é o 0,15, tomando um valor ali um pouquinho conservador, talvez aí um 0,12, né, seria interessante para evitar erros. Claro que aqui no meu desenho não tem uma precisão muito boa, né? Na hora que eu colei aqui eu não tenho necessariamente que isso aqui esteja bem na horizontal, né? E aqui também a linha traçada não me dá essa precisão. Então é interessante vocês terem uma reguinha, né, para medir, né? Média, faz a medição aqui, mede de novo aqui, traça pelos dois pontos, que daí você evita de ter esse erro, né? Assim como também nesse sentido aqui, né, se você marcar aqui esta distância e depois marcar daqui a mesma distância, né, você vai ter esta linha paralela ao eixo vertical e esta linha paralela ao eixo horizontal, evitando assim de ter maiores discrepâncias nos resultados da leitura desse diagrama, desse ábaco. O passo seguinte, né, nesse passo nós vamos então determinar o AS, ou seja, a área de aço, e fazer a distribuição da seção transversal. Como nós vimos, da área de aço é dado simplesmente, né, pela taxa mecânica de armadura, A vezes B vezes o FCD, pela tensão do aço para a deformação específica de 0,2 por mil ou 2%, né, que nós também conhecemos. Assim, aplicando, vamos ter então o valor calculado ali, 0,12, vezes as medidas da seção transversal, 40 e 35, o FCD, né, que é o 2,5 por 1,4 aqui em kN por centímetro quadrado, e o FS02 para o aço CA50, né, é o 42 kN por centímetro quadrado. Então isso nós vimos lá na compressão simples, né, nada mais era do que a tensão dada pelo modo de elasticidade do aço vezes a deformação específica de 0,2% ou 2 por mil, né? Então 2 vezes 21, né, que é o gigapascal, vai chegar ao 42. Fazendo essa
continha aqui, nós vamos chegar ao valor de 7,15 centímetros quadrados. E vamos comparar, né, com a armadura mínima necessária para pilares, né? Então aí mantém-se os critérios de pilares. Lembram desses critérios, né? Era o 0,4% da área da seção transversal, né, do elemento, que aqui dá 5,6 centímetros quadrados, ou 0,15 do ND divididos por FYD, que aqui dá 2,58 centímetros quadrados. Então, o valor está atendido, né? O calculado é 7,15, é maior que o mínimo. Se não fosse maior, né, não atendesse o limite, então, do mínimo adotaríamos o 5,6. Mas no caso atendeu, vamos continuar com 7,15. Com 7,15 nós vamos buscar uma composição de armaduras que seja possível de se aplicar aí. Eu poderia usar, por exemplo, 4 barras de 16 milímetros, né, que estariam dispostas nos 4 cantos e me daria em torno de 8 centímetros quadrados, né? Mas aí talvez vocês ficassem com dúvida, mas e se tiver quantidades diferentes entre as barras, né? Das barras entre as faces, como que seria essa distribuição? Então, uma outra opção seria usar 6 barras de 12,5, talvez assim a gente possa entender melhor como funciona, né? Como nós vimos no ábaco, a disposição da armadura, né, ela é paralela ao vetor ali, né? Então, olhando no ábaco, o que ele está mostrando? O meu momento estava na horizontal, as armaduras devem ser dispostas nas duas faces paralelas ao vetor, né? Então, aqui eu colocaria 3 barras de 12,5 e aqui 3 barras de 12,5. Se o nosso momento fosse no sentido contrário, né, fosse na vertical, eu estaria colocando as 3 barras aqui e 3 barras aqui, né? Isso, claro, só para a gente exemplificar, né? No nosso exemplo aqui, o momento está na horizontal, mas não é para ter dúvida, né? Só verificar qual é a direção do momento fletor que está sendo usado aí na flexão composta normal e o ábaco, né? Então, se o ábaco mostra essa distribuição que é paralela ao vetor, dispõe assim. Se o ábaco mostrar que a distribuição é uniforme, faça de modo uniforme, né? E assim por diante. Então, quem manda é aquele desenho da seção transversal que mostra o ábaco, que nós temos que seguir aquilo, né? Então, para fazer aquelas iterações, né, como nós vimos na parte teórica ali, né, é necessário considerar a posição da armadura. Por isso também é muito importante, na hora de você fazer o detalhamento, seguir rigorosamente aquelas condições de cálculo, porque se nós dispusermos, né, 3 barras nessas faces aqui, né, as deformações específicas das barras serão diferentes das que estão dispostas aqui, já que o momento fletor, né, está posicionando muitas vezes a linha neutra já numa condição diferente, né, do que nós vínhamos estudando anteriormente, né? Então, colocar nessa seção 3 barras na lateral aqui é perder a eficiência, já que o momento aqui está no sentido X, está tracionando, né, a região inferior e comprimindo a superior. Então eu vou colocar a armadura onde ela é mais eficiente. Mas se eu optar pelo sentido contrário, que ela é menos eficiente, né, colocar aqui e aqui, usando outro ábaco naturalmente, o cálculo provavelmente vai exigir uma quantidade maior de aço, né? Então é importante a gente entender que a seleção, né, do ábaco visa também buscar otimizar a quantidade de armadura. E eu poderia inclusive usar vários ábacos e escolher, né, o que desse a melhor resposta também, né? Então eu poderia fazer essa análise sem problema algum, né? Mas aqui para o nosso estudo preliminar e principalmente para os nossos colegas, né, que vão estar fazendo avaliações relativas à parte de flexão composta, né, no estudo de suficiência, né, eu creio que esse entendimento pode ser tomado basicamente através desse exemplo, né, e na suficiência nós não vamos colocar na flexão composta oblíqua, será apenas flexão composta normal. Então foquem nesse exemplo aqui, né, e eventualmente algum exercício que nós tenhamos lá para o estudo no nosso site lá, né, da disciplina. Mas basicamente é essa aplicação, não tem nenhuma maior dificuldade. O cálculo dos estribos, por exemplo, seria o mesmo também dos pilares lá com pressão simples. Então, se for solicitado esse cálculo,
é só pegar lá o capítulo de compressão simples e verificar aquelas regrinhas necessárias da seleção, do diâmetro da armadura transversal, dos espaçamentos lá, né, relacionados a 20 centímetros, menor dimensão da seção transversal, e 12 vezes o diâmetro, né? Aqui, por exemplo, se nós fôssemos fazer aquela análise, seria estribo de 5, né? 1/4 de 12,5 dá 3 e alguma coisa, então poderia usar 5 milímetros. E o espaçamento não pode ser maior que a menor dimensão, que é 35 centímetros, não pode ser maior que 20 centímetros e não pode ser maior que 12 vezes o diâmetro da armadura longitudinal, que daria 15. Então aqui eu usaria estribo de 5 cada 15. Então vale os mesmos critérios anteriormente, né? Então o foco aqui é resolver a armadura através desse ábaco de flexão composta normal. Eu creio que se vocês conseguiram entender bem a aplicação do ábaco, não terão dificuldades na solução de outros exercícios similares. Ok? Sucesso a todos!